Aleluia. Glória a Deus. Com prazer do nosso coração, dia após dia, seja de dizer ao Senhor, meu prazer é te dizer que eu te amo. Se você está aqui nessa manhã, você já enfrentou os primeiros desafios da manhã e mesmo assim não desistiu de vir aqui nessa manhã para louvar e agradecer ao Senhor, porque você ama ao Senhor. Aleluia. Eu vou pedir só para a Rony nos levar a Deus em oração, para a gente poder começar a nossa lição. Também os Deus, até Pai, Senhor, muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento, por essa manhã, Deus, por sua presença. O Senhor Deus levou, Deus, para estarmos aqui, Deus, para te adorar, te exaltar, Senhor, e aprender, Deus, para entender a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que todos que deram aqui nessa manhã, Senhor Deus, aprenda a tua palavra, Senhor Deus, use a tua filha, Deus, para abençoar a tua palavra. E através do Espírito Santo, Senhor, sejamos, Deus, impactados pela tua palavra, transformados pela tua palavra, curados, libertos, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Que seja uma manhã, Deus, proveitosa de aprendizado. Em nome de Jesus Cristo agradecemos. Amém. Irmãos, o tema que eu vou trazer essa manhã é o Espírito Santo de Deus. O compor do meu coração é um tema que tem falado muito no meu coração e foi algo que foi confirmado na quarta-feira. É sobre o chamado para servir a Deus. Nós somos chamados para servir a Deus. E eu quero que os irmãos abram suas Bíblias em Lucas 1. É um texto conhecido. Do versículo 26 ao 31. E aí eu vou começar o primeiro versículo e eu conto com a colaboração dos irmãos para a gente estar lendo um após o outro e lendo os versículos, tá bom? Lucas 1, do 26 ao 31. Lucas 1, do 26 ao 31. Vocês vão ver que é um texto bem conhecido nosso. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. A uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo chegou ao lugar onde ela estava e, ao se aproximar, lhe declarou: Alegra-te, muito agraciada, o Senhor está contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. E eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Flor de Letícia. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá? Pois jamais tive relação sexual com homem algum. E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o Santo, que te há de nascer, será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo ele já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril. E todos nós vamos ver o 37, tá bom? Porque para Deus não haverá impossível. Em todas as suas promessas. Amém. Uma versão vai dizer que para Deus não há nada impossível, e outra vai dizer que não há nada impossível em todas as suas promessas. Mas nessa manhã você toma posse dessa palavra, que para Deus não há nada impossível. Porque, irmãos, quando nós somos chamados para servir a Deus, aqui nós temos, na verdade, 4 personagens que eu quero falar nessa manhã, que é Zacarias e Isabel e Maria e José. Quando nós falamos de servir ao Senhor, nós geralmente imaginamos o serviço na casa de Deus. Alguém pregando, alguém ministrando, alguém louvando. Nós geralmente pensamos em servir a Deus dessa forma. Tanto Maria, quanto José, quanto Zacarias e Isabel, eles foram chamados
por Deus para servir, mas de uma forma especial, com a sua vida, com os propósitos que Deus tinha na vida dele. Quando nós vamos ler esse texto aqui, que Lucas começa narrando o nascimento de João Batista e depois narra o nascimento de Jesus, a gente sempre tem o foco voltado ao episódio do nascimento de João e do nascimento de Jesus. Mas aqui tem muitas coisas interessantes, porque, primeiro, Zacarias era um sacerdote, né, da ordem de Abias, e Isabel era uma das filhas de Arão. Ou seja, tanto Zacarias era um homem que já servia no templo, né, no santuário de Deus, e ele, no seu momento em que estava ali, caiu por sorteio o seu turno, né? No momento que estava ali servindo ao Senhor, ele foi assim, prestar os incensos enquanto o povo estava lá fora orando. E ele foi ali orar até que um anjo lhe apareceu. E o anjo apareceu e disse para Zacarias da seguinte forma: não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Naquele momento ali em que o anjo aparece a Zacarias, eu acho interessante que o anjo vai dizer assim: a tua oração foi ouvida. Ou seja, era algo que estava dentro do coração de Zacarias. Mesmo ele servindo na casa de Deus como sacerdote, ele tinha dentro do seu coração o desejo de ter um filho. Porém, como o texto vai nos dizer, Isabel, ela era estéril. Ela não podia ter filhos. E naquela época, meus irmãos, era muito complicado para uma mulher que não podia ter filhos. Era algo vergonhoso. Porque não ter filhos era considerado como uma maldição. Como que Deus não tinha abençoado aquele casal. Como se a presença de Deus não estivesse ali com eles. Era esse o pensamento das pessoas na época. E para Zacarias, que era o sacerdote, era pior ainda, porque era sinal de que ele não teria descendentes dele para servir no sacerdócio. Porque naquela época o sacerdote, os filhos dos sacerdotes também se tornavam sacerdotes. Não é como hoje, que, por exemplo, em alguns casos sim acontece que filho de pastor se torna também pastor. Mas muitas vezes os filhos de pastores não querem se tornar pastor. Mas naquela época, os filhos do sacerdote tinham por obrigação de servir também no templo como sacerdote, substituindo seu pai quando ele já estivesse velho na idade de se aposentar. Se eu não me engano, naquela época era 50 anos que deixava o ofício sacerdotal. Se eu estiver errado, você pode falar, não pastor. Então, meus irmãos, aqui tem várias coisas. Ele já era um servo de Deus, ele servia no templo, mas naquele momento em que o anjo aparece, foi algo tão temeroso para Zacarias, foi algo tão assustador, ele ficou impressionado, e aí o anjo disse: não tenha medo, a tua oração foi ouvida. E aí o que acontece? Vocês já sabem da história, mas só para a gente resumir aqui, Zacarias ele duvida. Mas como é que isso pode acontecer se eu já sou velho? Porque ainda tinha mais esse caso, né? Além dela ser estéril, de Isabel ser estéril, Zacarias e Isabel eram um casal já idoso. Ou seja, era algo mesmo que realmente, aos olhos humanos, parecia impossível. Minha irmã, mas aí você está falando da vida deles. Onde entra o propósito de Deus na vida deles, que eles foram chamados para servir? Então vamos lá. Irmãos, Isabel e Zacarias, depois daquele momento ali, porque ele duvidou, Zacarias ficou mudo, né? Até que João Batista nasceu. Só que uma coisa que nós precisamos observar é que havia uma promessa na Bíblia que haveria um antecessor de Jesus que pregaria o arrependimento, que anunciaria a vinda de Jesus. Ou seja, Zacarias e Isabel precisou esperar por muitos anos, porque João Batista só poderia nascer no tempo exato antes para que ele pudesse ser o antecessor de Jesus. Muitas das vezes nós vamos precisar esperar os propósitos e milagres acontecerem, porque eles
só acontecem na hora sim. Você já parou para observar isso? Aquele casal, irmãos, teve que passar por muitas coisas. Eu imagino, porque ao ter o filho, Isabela diz assim, o Senhor tirou de mim a minha humilhação. Então, provavelmente ali, ela passou por muita humilhação e vergonha pelo contexto social da época. De não poder ter filhos, de não poder deixar a descendência sacerdotal para o seu marido. E o que é que acontece? Ela precisou passar por esse episódio de esterilidade para que no momento certo eles pudessem ter o filho. Só que João não podia vir antes, João não podia vir depois. João era aquele escolhido por Deus para ser o antecessor de Jesus, ao qual pregaria sobre Jesus e pregaria o arrependimento. Então, o servo do Senhor, aquele que é chamado para servir ao Senhor, ele não é chamado para servir apenas no momento em que está dentro do templo, apenas no momento em que está dentro da igreja. O servo do Senhor, ele é chamado para servir a Deus até com a sua própria vida. E isso significa que em muitos momentos, por mais que nós oremos por situações, por mais que nós passamos por aflições, estamos ali esperando os propósitos de Deus se cumprirem na nossa vida. E aí depois de 6 meses nós sabemos, pouco tempo depois o anjo vai até Maria e chega a Maria e diz assim, salve agraciada. E Maria fica ali sem entender. Assim como Zacarias, ela também... Vamos combinar, né, irmãos? Imagina um anjo chegando aí para você, qualquer um, em algum momento, pode se assustar. E ela ficou no seu coração tentando entender o que aquilo significava, o que aquela saudação significava. E aí o anjo diz assim, não tenha medo. E aí quando o anjo vai e diz para ela que ela vai ter um filho, que aquele filho é o Messias. E Maria, dentro do seu coração, também, assim como Zacarias, ela se questiona. Mas preste atenção que o questionamento deles são diferentes. O questionamento de Zacarias é no sentido de duvidar. E o questionamento de Maria é, mas eu não sou casada. Ela estava noiva de José, mas ela ainda não era casada com José. Como é que isso vai acontecer? E aí o anjo vai e diz, o Espírito Santo descerá sobre ti e explica a ela todo o propósito. Sabe o que eu acho interessante, irmãos? O que me marcou nesse texto, toda vez que eu leio, tem uma frase que Maria diz que eu acho interessante, que é o seguinte, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Eita, quando Deus encontra alguém disponível, alguém que se entrega por inteiro. Eu fico imaginando que ao aceitar ali, meus irmãos, aquilo que foi dito, que viria o Messias, Maria não imaginava que teria que passar pela acusação das pessoas. Maria não imaginava que Jesus seria obrigado, crucificado. Maria não imaginava. Mas mesmo antes, mesmo sem saber o que aconteceria no futuro, ela disse assim, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Amém. Ou seja, eu estou disponível, Senhor, para os teus propósitos. Eu estou disponível, Senhor, para os teus projetos. Eu estou disponível, Senhor, para o que o Senhor quer fazer comigo. Sabe, meus irmãos, o chamado de Deus para nossas vidas é para servi-lo. Nós somos filhos, somos. Mas nós somos chamados para servir ao Senhor com a nossa vida. Nós estamos falando de serviço, eu quero a participação dos irmãos, né? O que é que os irmãos entendem por ser servo? Pode ser em uma palavra, pode ser... Mas fiquem à vontade para dizer. O que é que os irmãos entendem por ser servo? Um contexto exclusivo aí, inclusive a palavra muito usada, não sei nesse aí, mas usada é doulos, que é um servo com relação ao seu Senhor. Aquele servo que faz exatamente como Deus mandou, um servo comprado. Dizer, né? O contexto mais ou menos isso aí. Sim. Alguém mais? Quando você ouve falar sobre servo, o que é que vem ao seu entendimento? Disponível. Disponível. Se o Senhor está disponível para Sim. obedecer a próxima. Sim.
obediência, né? Obediência. Maria obedeceu, né? Obedecer, com certeza. Servir. Foi? Servir. Servir. Sim. Sim, servir. Segundo o dicionário, irmãos, o pastor falou ali a palavra no sentido do hebraico, não é isso, pastor? Do grego. Não é do grego, Do grego, né? do grego. É. Do grego, que é doulos, que significa servo, né? No sentido de escravo, de seu senhor, né? Que não tem vontade própria, mas serve ao seu senhor. Eu procurei no dicionário, né? E o dicionário vai definir servo como quem não é livre, privado de sua liberdade, quem age com obediência ou servindo alguém. Servo de Deus. Numa sociedade feudal que pertencia a um senhor sem ser escravo, que oferece ou realiza serviços, criado, que se submete ao poder de um senhor por pressão ou por violência. Então, o servo é aquele que usa os seus dons e talentos para servir ao Senhor. Por isso, como cristãos, o nosso chamado é para servir a Deus, não importando as nossas próprias vontades, mas a Deus. Jesus mesmo nos ensinou sendo o exemplo de servo. E eu vou pedir que alguém abra em Marcos 10, 45, e outra pessoa vai abrir em Filipenses 2, do versículo 5 ao 7. Marcos 10, 45, Filipenses 2, do 5 ao 7. Quem achar pode ir. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Ou seja, o próprio Deus, encarnado na pessoa de Jesus Cristo, veio para servir a humanidade e não para ser servido. Se nós queremos seguir o exemplo de Jesus, nós também temos que ter em nós essa atitude de ser servos. Quem achou Filipenses? Eu. A atitude de vocês deve ser semelhante àquela que nos foi mostrado por Cristo Jesus, que, embora ele sendo Deus, não exigiu nem se apegou aos seus direitos como Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. Aleluia. Então, pode... É assim, ó, eu vejo assim, essa palavra, do servo, algo assim, eu não levaria para essa tradução que deveríamos ser, vamos dizer assim, pressionado, obrigado, enfim. Mas quando eu venho para a questão do servo, porque o servo, quando se fala dos feudais, ele era obrigado. Então ele disse, se ele não fizesse, ele morreria. Entendeu? Então ele não tinha. O escravo, se o dono do escravo disser que ele tem que fazer aquilo e ele não fizer, ele morre. Ele não tem escolha para ele. É viver, ou é fazer ou morrer. Então assim, nós como cristãos, nós temos um chamado. E nós vamos fazer aquilo que Deus pede para a gente fazer até o dia que nós quisermos. No dia que eu disser que eu não quero mais, eu não vou. Entendeu? Glória. Aí vai vir consequências, no caso assim, dos projetos de Deus não vão se cumprir na minha vida. Mas Deus, ele nos chama e nosso amor precisa ser assim, voluntário. Porque Jesus, quando ele estava ali na cruz, se ele quisesse abortar o projeto de Deus, ele abortava. Ele dizia, eu não vou fazer mais, porque essa situação está complicada, mas ele tinha o que dentro do coração dele? Amor, voluntariedade. Paulo diz que somos escravos livres, né? Isso, nós somos escravos livres. Entendeu? Eu penso dessa forma. Eu mesmo, por exemplo, fazer por amor. Hoje chovendo. Aí eu saí de casa, digo que agora. Aí eu digo assim, não, mas eu vou para a igreja. Não fui pressionado, ninguém me mandou. Ninguém disse, você tem que ir. Eu vim porque eu amo. Eu gosto de estar aqui. Para mim, eu me realizo na escola bíblica dominical. Então, eu vejo assim, eu não sou escravo, vamos dizer assim, escravo obrigado, eu sou escravo livre. Exatamente, irmão. Nós vamos falar sobre isso ao decorrer da lição, sobre a diferença entre quem serve por obrigação e quem serve por amor a Cristo, né? E a questão do servo e a diferença entre justamente na quem nós servimos, que é o nosso Senhor. Ele é um Senhor bondoso, né? Que nos dá
o livre-arbítrio, a liberdade de escolher. É claro que, como o irmão Arnaldo falou, nós escolhemos as consequências das nossas escolhas, né? Nós somos livres para escolher, mas nós também temos a liberdade de receber aquilo que nós escolhemos. Conforme, né? Qual é a característica, então, de um servo? Um servo, conforme Júnior Santos e Paula, eu usei um material que eu achei muito interessante, tem 4 características principais. A primeira seria, o servo vive para fazer a vontade de Deus. Alguém abre 1 Pedro 4,10? Ou seja, o servo, ele vive para fazer a vontade do seu Senhor. É como o irmão Arnaldo falou. Se fosse por escolha nossa, não amarmos ao nosso Deus, nós não amarmos ao nosso Deus, nós não sairíamos numa manhã chuvosa para vir para a escola bíblica dominical. Mas nós viemos não porque alguém obrigou você, não porque alguém me obrigou, mas por amor a Deus. O servo, então, ele não vive para fazer a sua própria vontade. Ele vive para fazer a vontade de Deus. 1 Pedro 4,10. Quem achou? Pode ler. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4,10 diz isso, né? Isso. O bom servo, ele usa os seus dons e talentos para fazer a vontade de Deus. Ou seja, ele não faz a vontade que ele quer. Como muitas vezes seria muito maravilhoso a gente chegar aqui, que eu costumo pregar, e dizer assim, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer por você, Deus vai encher sua casa de bênçãos. Mas muitas vezes não é essa a palavra que o Senhor quer falar. Muitas vezes essa não é a vontade que Deus quer. Muitas vezes a palavra que vem é palavra de correção. É palavra para corrigir. Porque o Senhor, Ele nos ama. Então o servo, ele não pode fazer aquilo que ele quer. Aquilo que ele entende que é o certo. Ele tem que entender e tem que fazer aquilo que Deus quer que ele faça. Que é o segundo ponto. O servo tem a sua vontade submissa a Deus. Então vamos lá em João 6,38. Eu quero focar nesses versículos aqui, porque é muito importante para que nós possamos entender que não é um simples achismo, mas que é realmente o que a palavra de Deus diz. João 6,38. Quem achou, pode ir, viu? João 6,38. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Irmãos, Jesus, ele podia fazer a vontade dele. Porque, sendo Deus, ele poderia fazer aquilo que ele queria fazer. Ele poderia ter escolhido não ir para a cruz. Ele poderia ter escolhido qualquer coisa. Mas a vontade de Jesus era submissa à vontade do Pai. A nossa vontade tem sido submissa à vontade de Deus. Todos os nossos pensamentos, decisões, caminhos, os nossos dons, talentos que Deus nos encheu, nós temos submetido à vontade de Deus? Ou nós temos submetido às nossas próprias vontades? Ou nós temos feito aquilo que nós queremos? Quando nós nos submetemos à vontade de Deus, nós fazemos as coisas para a glória de Deus. A terceira característica de um servo é que um servo ele não vive para trazer a glória a outro. Ele vive para trazer a glória a outro e não a si mesmo. João 17,4. Qual é a glória que o servo leva? É a glória de Deus. Alguém pode ler João 17, versículo 4, por favor? Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Ou seja, Jesus viveu de uma forma que glorificasse ao Pai. Por meio da obra, né? Tendo consumado a obra. Tendo consumado, ou seja, ele cumpriu o propósito que Deus tinha para a vida dele. E por meio do cumprimento desse propósito, ele glorificou a Deus.
permite um parênteses, já abrindo e fechando, para não esquecer de fechar. Quando a gente lê em Atos, Lucas escrevendo, achei em Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, eu acho interessante, porque as pessoas só pegou esse pedacinho e não pegam o restante, que executará a minha obra. Ou seja, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, que a gente ouve muito, não é porque não é adorador, não, é porque ele executou aquilo que Saul não havia executado. A diferença toda é essa. Glorificar a Deus. Maria também foi nesse sentido. Maria também. Hoje, quando você fala nesse contexto de Lucas, hoje a gente tem a palavra de Deus, onde o anjo veio para Maria, o anjo veio para Maria, e hoje nós temos a palavra de Deus. Se fosse olhar por esse lado de ouvir e não obedecer a palavra de Deus, e se tivesse alguma punição, ninguém vai falar. Para todo mundo era mudo. Porque, assim como Isabel duvidou, porque ele duvidou, porque ele viu que não tinha possibilidade nenhuma, não tem como isso acontecer. Mas ele duvidou e o anjo disse: por causa disso você vai ficar mudo até o nascimento do menino. E isso aconteceu. Com Maria foi diferente, um comportamento bem diferente. E se cumpre a tua vontade, e se cumpre a tua palavra. Então, quando a gente tem esse pensamento de ler a palavra de Deus, de sempre dizer, porque assim, eu sempre digo que a nossa vontade é uma vontade totalmente equivocada. Sim. E a gente sempre tende a puxar a nossa vontade para aquilo que é agradável ao nosso ego. Mas aí quando se vai para a palavra de Deus, é totalmente diferente, que está confrontando o nosso ego. Então, quando você tem esse sentido de obedecer a palavra de Deus, você ouve a palavra assim, é muito forte. Mas Deus ele conhece o coração e executa conforme querer a vontade dele. Com certeza. Eu tenho o costume de dizer que a nossa visão, a gente vê assim, né? Então, a gente não consegue, a gente vê até certo ponto. Ou seja, nossa visão é limitada. Mas Deus, ele vê o ontem, o agora e lá na frente. Né? Então, a visão de Deus, é por isso que ele sabe exatamente o que fazer, como fazer, na hora que fazer, como deve acontecer, porque a visão dele é muito mais excelente do que a nossa. A gente não consegue entender e compreender, e é por isso que a obediência, como o pastor falou, obedecer é melhor do que sacrificar. É por isso que o obedecer é tão importante, porque obedecer é dar um passo de fé. Obedecer é você fazer mesmo você não entendendo. Tanto Zacarias, como Isabel, quanto Maria, quanto José, que eu quero abrir um parênteses também para José, que José muitas vezes fica escondido nessa história. Mas, irmãos, imagina um homem estar noivo de uma mulher e descobre que essa mulher está grávida de outro. É dureza. E José era um homem tão justo. Eu acho bonito isso. Que Deus ele não escolheu qualquer um para ser os pais do filho dele, não. Deus ele olha para a gente e vê exatamente a nossa capacidade e para o propósito ao qual nós somos chamados. Então Deus ele sabia, ao olhar para José, ele viu um homem justo. E José não quis difamar Maria, porque naquela época as leis eram muito rígidas, né? Então Maria seria apedrejada, porque aquilo era considerado um adultério. E José, para que não acontecesse algo com Maria, tentou deixar ela mais assim, sem difamá-la. Ou seja, era um homem justo. O servo de Deus, ele é uma pessoa justa. Ele não vive por aí abrindo brecha para estar difamando, para estar fazendo aquilo que não é a vontade de Deus, para estar maltratando as pessoas. Ao contrário, ele vive para servir a necessidade dos outros. Como servos do Senhor, nós somos chamados para ser a resposta de Deus para esse mundo caído. Eu, você, nós somos chamados para ser servo de outros que estão necessitando de nós. O quarto ponto de ser um servo é que ele focaliza na necessidade de outros e não nas suas próprias necessidades. Alguém pode ler, por favor, Mateus 26, 39? Ou seja, o primeiro ponto, o servo não faz a sua própria vontade, a sua vontade é submissa à vontade de Deus. O servo não vive para trazer agora para si, mas para trazer agora para o outro. E o servo ele não foca nas suas necessidades. Ele foca na necessidade dos outros. Mateus 26, 39. Indo um pouco diante, pôs-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, faça de mim este cálice.
Todavia, não seja como quero, mas como queres. Irmãos, Jesus, ele sabia que ele necessitava morrer por morte de cruz, que é uma morte terrível. E nesse momento, ele fala com Deus: a minha vontade é essa, Pai. Mas eu deixo de lado a minha vontade, faz a tua. E ele cumpriu. E ele é o maior exemplo de servo, porque ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Isso me faz pensar, irmãos, quando eu li esse texto, confesso que esses últimos dias Deus tem tocado muito no meu coração sobre essa questão de servir a Deus. Porque muitas vezes nós achamos assim: eu não sou capacitado, eu não tenho dom nenhum para servir a Deus, eu não sei como servir a Deus. Talvez você tenha vontade de servir a Deus, mas você tem timidez, você tem vergonha e acha que servir a Deus é algo só para alguém específico, para alguém especial, para alguém escolhido. Mas deixa eu dizer uma coisa: Deus, ele nos capacita com dons, né? Ele nos dá dons para que possamos servir ao Senhor e por meio deles as pessoas ao nosso redor são fortalecidas e edificadas. E aqui eu quero falar para vocês entre a diferença de quem serve, como o irmão Arnaldo falou, por amor a Deus e quem serve por obrigação. Então, primeiro, quais são os propósitos dos dons no meio da igreja e dos dons para nós como servos do Senhor? É o fortalecimento das outras pessoas e a edificação. Então, Deus não nos dá dons e talentos para a nossa própria glória, para a nossa própria edificação. Deus, ele dá dons e talentos aos seus filhos, à sua igreja, para que esses dons e talentos possam servir para a glória dele. Então, quem serve por obrigação, meus irmãos, ele foca nas pessoas. O primeiro ponto é esse. Quem serve a Deus por obrigação vai focar, por exemplo, em que tipo de pensamento? Se eu não for para a escola bíblica dominical, as pessoas vão falar de mim. Se eu não for para o culto dos lares, as pessoas vão falar de mim. Se eu não fizer isso, as pessoas. Então, o foco está nas pessoas. Mas quem serve a Deus por amor, o foco está em Deus. Eu vou porque eu quero servir ao meu Senhor. Eu vou porque lá eu vou estar fazendo algo para o meu Senhor. Então, aí o foco já não está nas pessoas, o foco está em Deus. Quem serve a Deus por obrigação, muitas vezes, ao fazer alguma coisa, faz porque é constrangido. Né? E se decepciona, com certeza, acaba se frustrando. Quem serve a Deus por amor, ele faz de forma voluntária. Então, muitas vezes, você não precisa nem pedir, você não precisa nem constranger a pessoa a fazer alguma coisa. Porque ela entende que, como servo, ele faz por amor. E quem faz por obrigação sempre espera um retorno. Quem faz por amor se doa e não espera retorno. É justamente porque o foco aí de quem espera o retorno das pessoas está no homem, em ser reconhecido, né? E o foco de quem serve por amor e não espera o retorno, faz porque é para Deus, o foco está em Deus. É parecido aí com profissões, né? Quando você ama o que você faz, você vai com todo amor, né? Não importa dia, se é feriado, se não é, vai trabalhar de boa. Né? É igual você servir a Deus. Porque existe um propósito. É. Existe um propósito. E eu acredito piamente, irmã Josete, que Deus, ele não nos dá nada em vão. Então, se Deus nos dá uma profissão, seja ela qual for, seja de enfermeiro, médico, professor, seja de conciliador de conflitos, seja do que for, seja de vendedor, seja do que for, ele nos dá com propósito. Com propósito, né? Eu vejo assim, o lavrador, né? O que trabalha na roça, quando ele ama, ele planta com aquele carinho, ele colhe com carinho, ele vai para a roça, acorda cedo, vai trabalhar com o maior prazer. Então, é assim, a gente fica olhando isso aí e analisando, né? O amor de Deus, o fazer para Deus e o aqui na terra, a nossa profissão. A gente, comparando, eu vejo a mesma coisa. Exatamente. Mais um ponto aí para nós compararmos, que quem faz por obrigação, os irmãos são livres para participar, viu, irmãos?
quem faz por obrigação e quem serve por amor a Deus, né? Tem um sentimento egoísta, quem faz por obrigação. E quem serve a Deus tem um sentimento altruísta. Ou seja, o foco está, eu estou fazendo, mas eu faço tanto, eu faço isso, eu faço aquilo. Esse sentimento egoísta, né? Quem faz para Deus, faz com humildade. Entende? Que quem deu o dom, quem capacitou, que quem faz a obra, que quem chamou é Deus. E quem faz no sentido de obrigação, tem a soberba e orgulho. É aquela coisa, a pregação só é boa se eu pregar, o louvor só é bom se eu ministrar, a coreografia só sai certo se eu fizer, se eu não for, ninguém faz. Faz. E quando a pessoa, irmã Thaís, quer ser destaque, eu vejo que não é uma coisa bacana. Não é o uso abusivo dos nomes. Entendeu? Não é destaque. Entendeu? Quando nós fazemos alguma coisa na casa de Deus e queremos que seja notado e que as pessoas depois falam, nossa, como que pregou bem. Tudo bem, não estou dizendo que nós não devemos falar. Às vezes a gente fala porque realmente eu senti bem com a tua pregação e tudo, mas assim, você não pode cobrar de nós que chega para você para falar isso. Exatamente. Tem que ser algo voluntário. Ô, Thaís, eu gostei tanto daquela mensagem que tu pregou. Foi muito bom, sabe? Me edificou, falou comigo, enfim. Mas você não pode ficar esperando isso de mim. Entendeu? Então, quando nós estamos fazendo algo dentro da casa de Deus, e nós esperamos como é que diz assim, esse reconhecimento das pessoas, eu creio que nós não estamos agradando a Deus. Convém que ele cresça e que ele diminua. Se o reino de Deus ele for propagado de uma maneira extraordinária aqui nesta igreja, a ponto de nós não termos lugar para as pessoas sentar, para as pessoas chegarem aí e dizer assim, eu tenho que ir mais cedo porque a igreja enche e não cabe, então o povo está lá de fora. Convém que isso aconteça, mas que ninguém venha dizer assim, olha, eu vou porque Arnaldo está lá, porque ele prega, porque ele faz isso, porque ele toca, ou porque ele canta, ou porque ele ora bem. Não. Eu vou porque Jesus está naquele lugar. Com certeza. E assim, esse ponto aí que o Arnaldo está falando é muito interessante. Porque assim, quais são os frutos de quem faz por obrigação? As pessoas não são alcançadas. As pessoas não são impactadas. As pessoas não são edificadas. As pessoas não são fortalecidas. Né? Mas quem serve por amor a Deus, o fruto é que as pessoas são alcançadas. As pessoas são transformadas. As pessoas são libertas. As pessoas têm as suas histórias de vida mudadas. Por meio de uma pregação, por meio de um louvor, mas por quê? Porque a pessoa ao qual Deus usou ali, teve a humildade, fez com foco em Deus e não nas pessoas. Imagina se o pastor fosse olhar para as pessoas que, se ele fizesse assim, eu vou fazer só se o povo for para a escola bíblica, se o povo for para cultuar, para cultuar. Não. O foco nosso, não só do pastor, mas o nosso também tem que estar em Deus. Tem que estar no nosso Senhor, em servir a Ele por amor. Então, precisamos entender que existe uma diferença entre os dons, talentos, responsabilidades e os frutos do Espírito. Pois é fundamental para o nosso crescimento espiritual ter o discernimento, pois desse modo não negligenciaremos aquilo que Deus nos deu e não faremos mau uso dos dons. Então, o que acontece? Nós sabemos que somos chamados para servir. Muitas vezes nós temos a vontade de servir, mas em muitos casos nós não sabemos como servir a Deus. Eu não tenho boa voz, então eu não vou louvar. Eu não tenho o dom da oratória, então eu não sei pregar, eu não sei ensinar, eu não tenho dom nenhum. Não. Nós precisamos entender direito o que são os dons que Deus nos dá, para podermos usá-lo, não negligenciar, não deixar de fazer aquilo que Deus nos chama para fazer, não negligenciar e não fazer mau uso. Então, assim, eu vou separar aqui em 4 categorias, né? Foi o mesmo autor, os mesmos 3 autores que eu citei, eles classificam nessa categoria e eu gostei, eu achei interessante. Primeiro, são os dons espirituais, que é a capacidade espiritual ou sobrenatural. Tem os talentos naturais, que é a capacidade que a pessoa já nasce com aquilo, ou seja, tem gente que já nasce com o dom de cantar,
Tem gente que já nasce com o dom de falar, de pregar, tem uma boa oratória, tem um bom posicionamento em público. Tem gente que de ouvido, pastor mesmo, pelo que me parece que é um ouvido absoluto, não é, pastor? Eu observei isso no dia que o senhor falou da caixa de som, eu estava observando. Então tem gente que já nasce com um ouvido que consegue saber se está afinado, se está desafinado, e não tem ouvido absoluto. Apesar de cantar, eu não tenho ouvido absoluto. Tem gente que você vê que tem a capacidade tem um dom, tem um talento natural assim, de ornamentar, né, cara? Tem gente que nasceu com aquele dom assim, de deixar as coisas mais belas, mais bonitas na igreja. Então cada um, irmãos, tem um dom, é um talento natural. Os dons espirituais são aqueles, por exemplo, o dom de socorro, o dom de servir, né? Eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre os dons espirituais, porque é o que às vezes a gente confunde muito. Existem as responsabilidades cristãs. Quais são elas? São as ordens de Cristo, por exemplo. Orar. Orar é uma responsabilidade de todo crente. Servir é uma responsabilidade de todo crente. Ler a palavra é uma responsabilidade de todo crente, não só do pastor, não só de quem vai ministrar na EBD, não só de quem vai pregar nos cultos. Não, é responsabilidade de todos nós, cristãos. E existem os frutos do Espírito, que é o quê? O resultado da presença de Deus. Então vamos lá. Todos nós cristãos temos pelo menos um dom. Mas eu quero entender, os irmãos conseguiram compreender a diferença dessas 4 coisas que às vezes a gente confunde e acha que tudo é dom? Eu classificaria o dom de socorro como dom ministerial, não espiritual. Verdade. Como se fosse um ministério. Verdade. Tem vários ministérios. Verdade. Com certeza. Inclusive, Paulo diz lá em Coríntios, né? Ele fala dos dons espirituais, no 12 fala dos ministeriais. Isso. Pronto. Então vamos lá. Quais são? Todos os cristãos têm pelo menos um dom. Eles são ministério, que é o que eu ia falar, né? Eu ia classificar que está ligado à diaconia. Né? Quem é o diácono? Todos nós, pela lógica, seríamos chamados para ser diáconos dentro da igreja. O diácono é aquele que tem uma visão além do alcance. Ele chega e vê que alguém chegou na igreja e não é crente, ele vai logo lá e procura um lugarzinho para aquele irmão sentar. Ele vê que a igreja está precisando de alguma coisa, ou seja, ele tem uma visão além. Ele percebe que alguém... Visão de reino. Exatamente. Visão de reino. Ele tem essa visão, né? Então, está muito... A questão do ministério, como o pastor falou, está ligado à diaconia, né? Que é essa questão. Tem as pessoas que têm um dom de ensino. E aí, não é só... Quando nós falamos de ensino, né? Tem pessoas que pegam uma lição e conseguem explanar, explicar muito bem. As pessoas conseguem entender, conseguem aprender. Isso é um dom. O dom de exortação. E aí, dentro do dom de exortação, nós temos várias características. O aconselhar, o exortar mesmo em si, né? Tem também esse dom de exortação. Tem o de misericórdia ou socorro, que é aquela pessoa que está atenta à necessidade dos outros. Sabe que existe alguém na igreja que está passando uma necessidade, que alguém está desempregado, que alguém tem uma coisa, e tem aquele dom ali de, aquela visão ali de olhar e dizer assim, vamos fazer alguma coisa por aquele irmão. Tem quem tem o dom de presidir ou governar, ou seja, tem o dom de liderança. Tem um dom de motivar as pessoas para vir, tem um dom de estar ali na frente, de fazer a coisa acontecer. Tem gente que tem um dom de contribuir. Você fala com ela, nós aqui vamos nos reunir para fazer uma pintura na igreja. É a primeira pessoa ali que tem aquele dom de contribuir. Tem a pessoa que tem um dom da fé. Não, pastor, vamos fazer porque vai dar certo. Vai acontecer, já estou vendo, vai acontecer, vai dar certo. Tem gente que tem um dom de evangelizar. Que é aquele, não só dentro da igreja, né? Mas fora também. Que é aquela pessoa que tem esse dom, esse chamado. E tem quem tem o chamado para ser pastor. São alguns dos dons. Então, pelo menos um desses dons faz parte. Um desses dons, Deus ele nos capacita para poder fazermos a obra do Senhor. Alguém tem alguma coisa para falar? O que Paulo falou, né? Uns é dado
Vão ser pastores, mestres, profetas, evangelistas, etc. Faltou um dom aí. O grande, qual o problema? Não foi o dom de não fazer nada, que nem tem esse dom. Thaís quase engasga, rapaz. O maior problema hoje Tem um dom de línguas, Passa, vai, Rony. tem um dom de línguas compridas, né, Miriam? É o crente nem estuda, nem trabalha. Tem o dom da língua grande. Eita, dom de língua. O que é grave, quando se atenta, quando se fala de reino, quando se fala da vida profissional, da vida cotidiana, no dia a dia, tudo bem. E ainda tem que tomar seu cuidado. As pessoas chamadas para ser. A gente vê muito isso. Eu me formei em tal área, mas aí eu não consigo um emprego nessa área e vou exercer outra. Tudo bem, até aí tudo bem, não está conseguindo exercer a função que você fez, você vai exercer outra, você não pode ficar parado. Mas quando se fala do reino de Deus, e aí Deus chamou, eu nem acredito, pastor, que aquele muito forte que já está que fala que chamou para ser isso, mas eu não chamei para ser. Não, eu sou YouTube. É forte ali. Então, assim, a gente tem que entender, como cristão, qual é o meu chamado. Eu tenho que existir como que a gente está aqui, e aí a Bíblia diz que nós nascemos, vivemos e logo vamos desaparecer. É como uma neblina. Então, assim, o que eu estou fazendo hoje? Estou vivendo para quê? Com que motivação? Com que sentido? Deus me criou, Ele me chamou para quê? Eu preciso saber, porque se eu ficar vivendo aí à toa aí, sem um compromisso, sem um norte, vai passar seu tempo e chegar lá na frente quando Deus chamar para cá. O que você tem aí? Eu não tenho nada. Mas por que não tem nada? Porque eu não sabia. Como assim não sabia? Então, assim, uma das coisas mais graves que tem acontecido, que a gente tem visto quando o Deus falou assim, é não fazer nada, eu não tenho que fazer nada. Isso aí é grave porque é o seguinte, todos nós somos chamados com um propósito. E precisamos descobrir qual é esse propósito. Ninguém inútil na obra. Ninguém. E aí o grande problema é que, às vezes, você é chamado para ministrar. E aí você fala, aí quando você chega, você vê que quem está cantando, você se identificou e você gostou daquela pessoa que estava cantando. Então você quer cantar também. Você foi chamado para ficar na porta. Você chega, Deus te chamou, o seu propósito é ficar na porta para receber as pessoas. Você chega e viu que quem estava pregando, você achou bonito. Então você sempre quer ser aquilo que Deus nos chamou para ser. Aí que é o grande problema. E aí tem que tomar muito cuidado. Porque está perdendo tempo se fizer isso. Vai viver infeliz, vai viver frustrado, porque vai fazer com excelência. Vai fazer, as coisas não vai acontecer, não vai fluir. Porque quem tem um dom para exercer tal função, vai fazer com excelência. E tem uns que tem até o dom e não faz com excelência. Mas porque tem um dom, consegue fazer. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. É aquele ditado, né? A pessoa certa no lugar errado. No lugar errado. E aí lá no final, a questão toda não é nem o momento, porque vai acontecer daquela forma não que deveria ser, com excelência, mas lá na frente, Deus vai cobrar e aí não vai ter nada em mãos para poder apresentar. E assim, sobre essa questão dos dons, né? Uma coisa que eu acho interessante, que ao estudar, tem gente que acha assim, eu não tenho o dom de contribuir, eu não tenho o dom de socorrer. E por isso acha que não pode em nenhum momento contribuir ou socorrer o seu próximo. Existem os dons que são necessários e temporários, ou seja, a igreja está necessitando de algo, então todos os irmãos vão se unir no propósito, juntos ali, para que ocorra uma melhoria. E tem gente que pensa, eu não tenho dom de contribuir, eu não tenho dom de pregar, eu não tenho dom de pregar, eu não tenho dom de ministrar, eu não tenho dom de sair pelo mundo afora aí, sendo missionário, mas você pode contribuir. Eu não tenho dom de fazer, não é mesmo? Mas você pode incentivar outros a fazer, com o dom da fé. Quantas vezes vai se fazer um propósito, aí tem gente que, ou coisa ruim, é gente com falta de fé. Aí você fala assim, não irmão, vamos fazer um evangelismo, vamos fazer um grupo, vai ser assim. Que nada, irmão, a gente já fez isso, não deu certo não. Moisés que eu diga com aqueles 10 lá, né? Não é? Então, assim, não, irmãos, é claro que às vezes alguém já tem aquela experiência aí, tá mais tempo, até ver, quer falar no bom sentido. Mas eu digo assim, nós precisamos ter essa visão espiritual sobre os dons e aprender sobre os dons espirituais para nós sabermos servir da melhor maneira. E não usar o dom de forma abusiva. E não usar, ou não, então esconder o seu dom, porque acha que não tem dom nenhum. Então, nós precisamos ter essas atitudes, nós precisamos estar atentos a isso.
Quais são então as atitudes de um verdadeiro servo, né? Já que nós já vimos sobre alguns dons, já que nós já vimos algumas atitudes de um verdadeiro servo, Júlio Santos e Paula vão inferir que servir é adotar a agenda de Deus. Tem um texto bíblico que eu gosto muito, eu não vou lembrar exatamente onde está agora, mas toda vez que eu leio, chama minha atenção, né? Que é assim, porque você diz, eu vou, eu faço, eu aconteço, diga se Deus quiser. Eu estou usando aqui minhas palavras, tá gente? Não está exatamente assim, mas eu estou usando aqui no meu contexto aqui. Então, assim, ser servo é entender que a sua vida está na mão do seu Senhor. E que a agenda para você não é a sua agenda, é a agenda de Deus. Eu vou fazer isso tal ano, eu vou fazer isso tal época, eu vou fazer assim, dessa forma, não. Nós temos que adotar a agenda de Deus para as nossas vidas. E existem 4 princípios básicos para servir. Primeiro, entender que fomos chamados para servir outros. Segundo, servir aos outros é servir a Cristo. Terceiro, servir a Cristo é um ato de obediência e adoração. E que tudo que fazemos tem implicações no reino espiritual. Por isso, não há divisão entre vida secular e espiritual. Então, você que é chamado para pregar, não pode pregar no público dentro da igreja, não. Você que tem o dom de ensinar, você não é chamado para ensinar só dentro da igreja, não. Os nossos dons e talentos, tudo que nós fazemos no reino de Deus, tem implicações, tem resultados, né? Sejam eles bons ou ruins, dependendo da postura que nós adotamos. Então não há essa divisão entre vida secular no trabalho. Meu trabalho eu sou de uma forma, na igreja eu sou de outra. No meu trabalho eu sou crente, ou na igreja eu sou crente, no meu trabalho eu não sou crente. Não. Servir a Deus não é algo temporário, é algo por inteiro, é algo por completo. Como nós vimos, né, na vida de Maria, de José, de Isabel, de Zacarias, né, nós somos chamados por tudo. Alguém quer, irmão, acrescentar alguma coisa? Eu penso assim, sabe? O dom é algo particular, mas o chamado de Deus é para todos. O chamado de ser adorador. Eu entendo que nenhum dom nosso vai ser, vamos dizer assim, ter sucesso se nós não formos adoradores. Porque assim, não adianta eu apenas ter um bom talento para tocar ou para cantar, porque no mundo secular tem muita gente que toca e toca muito bem, né? Talvez melhor do que nós. Talvez não, eu acredito que é bem melhor do que nós. Eles estudam aqui o tempo inteiro e treinam o tempo inteiro, então tocam muito bem. Mas eles não são adoradores. E nós, quando estamos dentro da casa de Deus, nós precisamos ter esse espírito de adorador. O espírito de adorador é isso que vai funcionar. Não adianta eu querer falar para você, Thaís, que Deus é bom na tua vida, mas se eu não aprecio essa presença de Deus, eu não adoro a Deus. Entendeu? Não adianta eu apenas chegar ali, pregar em cima do púlpito, uma mensagem bonita, sabe? Porque às vezes eu tenho um dom da oratória, como tu falaste aí. Né? Eu tenho um dom da oratória, eu falo bem, eu desenvolvi um texto, e pego aquele texto e falo muito bem e tal. Mas quando for um momento de adoração, de orar, sabe o que eu faço? Eu vou ficar aqui fora da igreja e fico conversando. Entendeu? Enquanto vocês estão orando, eu estou no celular dentro da igreja, ó. Entendeu? Então, assim, adoração. Aquele que adora, aquele que tem o dom de adorar, aquele que entende o chamado de Deus, a vontade de Deus na vida dele, ele está sempre adorando. Ele adora a Deus no trabalho, adora a Deus na igreja, adora a Deus na rua, adora a Deus. Todas as ações dele, ele sempre está adorando a Deus. É exatamente isso. Falando sobre essa questão dos dons, né, do ministério, serviço, né, eu achei interessante
e 27 vai dizer que a diaconia, ou o ministério de servir, né? É uma adoração a Deus. Ou seja, você servir a Deus com os seus dons e talentos. É uma forma de você adorar. Como a gente canta tanto isso, né? De Cassiane. Meus dons e talentos são para te servir. Exatamente. Tem mais alguma coisa, irmão? Eu fiz uma lição mais curta hoje, justamente para a gente poder mesmo debater, discutir sobre os dons e talentos, sobre a questão de servir a Deus, né? Uma coisa que me chama a atenção, irmão, não sei se incomoda vocês, mas a minha que me incomoda. É ver que por trás de muitos cantores aí secular, houve alguém que um dia esteve dentro da igreja. A maioria dessas cantoras e cantores que nós vemos hoje são grandes artistas, nasceram dentro da igreja. E, de certa forma, não souberam usar o seu dom para glorificar a Deus. Tem um dom, mas não tem um espírito de adoração. Exatamente. É isso que eu falei agora, entendeu? Você tem um dom, você tem um talento de cantar ou de tocar, mas você não tem o espírito de adorador. Porque o espírito de adorador é que vai fazer o teu dom ser edificado. É por isso que quando a gente fala, né, nos dons espirituais, porque eles são espirituais? Porque eles vêm de Deus, do Espírito Santo, é quem nos instrui e nos capacita para fazer, né? É o Espírito Santo. Quantas vezes, irmão, tem gente que tem o dom de contribuir, assim, de socorrer outros, que eu acho a coisa mais linda. É um dom que eu acho lindo, que eu peço direto a Deus, me ajuda a ter esse coração. Porque é um dom que eu acho muito lindo. Quantas pessoas, às vezes, irmãos, ajudam outras e a gente nem imagina. Né? Eu sei de pessoas assim que eu nem imaginava que aquela pessoa ajudava tanto outras pessoas. Porque nem parece. Por quê? Porque o dom, ele não é para sua glorificação. É justamente isso que o irmão Naldo falou. O dom, ele não é para você se destacar. Ele não é para você se sentir melhor do que os outros. Ele não é para te isolar dos outros, ao contrário. Se você tem um dom, e por causa desse dom, você está se afastando dos outros, você está se isolando, que é se afastar dos outros, né? Você está sentindo-se superior aos outros, você está usando esse dom de forma. A culpa é do povo mesmo, porque o povo começa a idolatrar. Se a pessoa tem um dom de profetizar, se tem um dom de curar, o povo endeusa as pessoas e acaba que as pessoas sobem uns degraus também, né? E acaba perdendo o foco e a... Até na intitulação do diácono, como é muitas constituições tem, né? Tipo assim, aqui não tem esse negócio de consagrar um diácono. E nessa visão de assim, beleza, o pastor vai e consagra Arnaldo lá, né? Que não, diácono. Ah, a diaconisa atrás de tu, hein? Eu falo assim, não é questão. Opa aí, Vânia, ó. Não, mas eu falo Pega, assim. mano, pega, não aceita não, Vânia. Mas veja, só que a ação dela, quando é chamada de diácono, é só na hora da ceia, né? Eu tô entendendo. Pronto. Aí o que acontece? Eu já vi muitas, assim, né? Visitando as igrejas, sendo participando de uma, é que fulano dá algum diácono. Aí pronto, aí fulano ali tá agora para ele fazer todo o serviço da igreja. Então fica aquela visão assim, isso é serviço de Vânia. Pronto, isso aqui a Vânia tem que fazer. E sendo que justamente a toda igreja chamada a ser esse servo diaconato. Então o pastor começou falando sobre o Duros, né? O Duros em si era aquele escravo de Galel. Escravo de Galel, vocês irmãos sabem, é aqueles. Não sei se os irmãos assistiram Ben-Hur. Quem assistiu Ben-Hur aqui? Ben-Hur. Se não assistiram, assista. Se não assistiram, qual é o filme que os irmãos assistiram, onde o pessoal, os escravos, estava dentro de uma embarcação, remando lá no fundo do barco? Já viram já essa cena? Em algum lugar? Tem entendimento disso? Quando Paulo disse sobre o Duros, é esse escravo, em Galel, remando no fundo de uma embarcação, sendo escravo, a serviço. E está bem escondido. Ninguém vê que o barco está andando, mas o pessoal está lá. Os dulos estão lá remando a serviço, sendo escravo, mas está a serviço. E Paulo usa esse exemplo para nós. Esse escravo que não está aparente,
não está sendo visto, não está em holofote, sendo que a sensação dos dias atuais é que aquele que está em destaque é aqueles que são mais manifestados os dons. Veja só a intensidade do negócio. E aí, né, diácono fulano, o irmão cegou, o irmão diácono lá que se vira para arrumar alguém para levantar e dar. A cesta básica para os diáconos lá que tem serviço. A igreja a pintura está ficando. É o diácono. O diácono lá tem serviço. É os pobres do diácono. Agora já tem outro viés dessa história, que inclusive aqui em Jaraguara tem também. Tem pastores que não aceitam mais diáconos porque são chamados de diabo. Sério? Sério, estou falando coisa séria. Não aceita de chamado de diácono? Não, tem pastores que não querem diácono na igreja, porque diz que os diáconos combatem o pastor e chamam de diabo ao invés de chamar de diácono. Aqui em Jaraguara tem, inclusive. Isso é coisa séria. Esse conceito É bem delicado isso aí, velho. É muito delicado. Todos nós somos chamados, como o David falou, nós não somos inúteis no reino de Deus. De alguma forma, Podemos ajudar a botar uma tomada no bebedouro, que viu que não está lá. Mas isso aí é serviço de alguém para fazer. Chega aqui e chama. O bebedouro tá fora da tomada, não está gelado. É só botar a É tomada. dureza, né, velho? É É dureza. só botar a tomada. Não, a tomada lá, ó, não tá lá não. Não tem copo lá não. Queria tomar água, não tem copo Então, lá assim, isso é um serviço, digamos, físico, né? não. Um serviço físico à igreja. Agora, nós que estamos ao serviço espiritual. Eu já vi gente, a água Foi caindo lindo da aqui, janela, ser dispenseiro. Gente, assim, a beca lá, eu falo isso porque de junto, mas não pega. quando o Gilberto se converteu, e aí eu me faziam perguntas sobre a minha vida secular. Eu trabalhei quase 15 anos no supermercado, e aí eu falei, Gilberto, por que tu gosta tanto de ficar aí no açougue? E tu vem, tu não reclama assim nada. Eu falei assim, não, porque eu gosto de atender pessoas. Eu gosto de pessoas. E quando eu me converti, isso aí teve uma utopia ainda melhor. Justamente, poxa, velho, eu estou seguindo o evangelho, amores, vou exercer o que realmente gosto. Servir pessoas. Eu sou diácono? Eu almejo a ser tido diácono? Não. Meu coração em si já expressa um diaconato ou qualquer tipo de expressão a Deus em adoração, servindo pessoas, que essa é a proposta do evangelho. Servir pessoas. Já foi citado aqui, o evangelho tem essa forma cabalo, inerente a nosso ser cristão, que age em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Gente, se vamos abordar tudo que Cristo fez por nós, para até mesmo aqueles que dizem assim, crucificam. Se Jesus Cristo não estava a serviço daqueles que disseram crucificam, Cristo estava a serviço dessas mesmas pessoas. Eu estava assistindo uma pregação que eu não pode crer. Aí, sobre essa questão do serviço, né? Se o pregador chegou na igreja, que aquele porteiro atendeu ele com tanta graça, com tanta coisa, e olha, você vai sentar ali, você vai fazer com aquele amor de servir. E ele prestou atenção que aquela pessoa que estava ali na portaria era alguém diferente. Foram para o restaurante, depois do culto. E aí aquele cara descobriu, o pregador, descobriu que aquela pessoa que atendeu ele era o juiz da cidade. Guardava os carros de todo mundo na garagem. Só que essa história conhece, pronto. Guardava os carros, fazia aquele trabalho com excelência. Gente, uma pessoa que é um juiz na cidade, mas no reino de Deus, com toda a humildade, exercia a sua função ministerial de ficar na portaria. João Henrique Palharim tem uma história mais forte ainda. Ele apontou para a mulher lá, a juíza, ela lavava o banheiro da igreja. E ela disse, pode tirar qualquer cargo, menos esse, de lavar o banheiro da igreja. Quer dizer, quantas vezes os carros que nós Impressionante. é aqueles que dão mais destaque, né? Justamente o que eu falei. Cada um assumir a sua função. Mas aí quando você chega, você se identifica, você viu alguém fazendo. O pastor prega com excelência. Aí vai chegar alguém, rapaz, que pastor que prega bem. Aí quem pregar como pastor não vai ser assim. Qual é a sua área? Por onde é que você foi chamado, você foi dotado? Nós somos dotados de dons. Mas existe alguma área específica que a gente faz com excelência, que a gente é chamado para aquilo. Então vamos exercer nessa área. Então o maior problema tem sido esse. Cada um, ou muitas pessoas agindo no lugar errado. Tinha uma missionária no trocamento que ela, Deus tinha dado para ela um dom de cura.
E sempre que ela orava pelas pessoas, as pessoas eram curadas. E as pessoas vinham de fora e chegava lá e tal, enfim, ela era curada. E era uma pessoa assim, pregava, vou te dizer assim, muitíssimo pouco. Olha, pregava porque o povo, como tinha credibilidade da questão dela ter esse dom de cura, então, lógico, abria a boca ali, não precisava nem abrir a Bíblia, o povo já acreditava nela, mas não pregava nada, praticamente. Só que tinha algumas pessoas que viviam ao redor dela, queriam ter aquele dom de cura. Então, sempre que chegavam as pessoas, estavam querendo impor as mãos sobre aquelas pessoas, querendo botar a mão, porque achavam bonito e queria fosse curado, mas não era. Muitas vezes tinha aquelas pessoas que estavam ali, que eram ser chamadas a tocar ali, ou cantar, estar ali fazendo louvor, entendeu? Ou estar ali na porta recepcionando, mas não tinha. O povo só queria estar no foco. Porque a parte bonita eu fui, a irmã Thaís orou, eu estava doente, eu fui curado. Ó, meu irmão estava doente, eu levei Thaís, orou, eu fui curado. Então, as pessoas queriam ser Thaís. Queria ser Thaís. Isso é mesmo. O pastor falou aí agora há pouco, alguma dúvida que quando as pessoas têm um tipo de dom nesse sentido aí que se destaca, as próprias pessoas, o povo, os próprios crentes, acaba colocando a pessoa, se não se tiver um equilíbrio, a pessoa acaba subindo para a cabeça. Porque orou, curou, porque fez isso, porque fez aquilo. Então assim, o que tem acontecido, eu falei que o pastor, e o maior problema não é que Deus não está falando com as pessoas, Deus usa muita gente. Todos os dias Deus está usando as pessoas, todos os dias. O meu problema é que as pessoas, que Deus usa a pessoa para falar uma letra, as pessoas falam a é todo. Porque Deus nos usa, começa a falar coisa de si mesmo. Então tem que existir esse equilíbrio. E se a pessoa tem um dom para cura, vamos respeitar. Se a pessoa tem um dom para exercer a palavra, para libertar, seja qual for a área. Temos que respeitar e não ficar tentando. A gente tem que entender que é uma coisa que aquela pessoa é como nós. A diferença é que Deus está usando aquela pessoa naquela área. Mas o povo é tão levado à idolatria que é terrível. É cultural, não tem jeito. surgir, vai. Se não tiver equilíbrio, se a pessoa não tiver o dono, não tiver equilíbrio, se perde. Se perde. Por isso tem um cara perdido aí, né? Se perde porque aí começa, a pessoa chega, aí ninguém sabe nada, a pessoa chegou, sentou no seu lugar ali de boa. Aí quando descobre que a pessoa, como o Arnaldo falou aí começa a querer dar privilégios, a fazer isso, fazer aquilo, então, se não tiver equilíbrio, se perde. Começa a ter privilégio disso, daquilo, começa assim, a pessoa tem um equilíbrio, seja pula ali, não. Aí o que o anjo, né, como Jesus ministrei aí semana passada, se não me engano, quando a mulher chegou lá, que Jesus tinha ressuscitado, e a mulher se prostrou, você não está fazendo isso? Eu não se prostrando aqui, o anjo não queria agora, não é se prostrar não. Então assim, quando alguém se levantar para falar isso, aquilo, não, aqui é a glória de Deus. A glória de Deus, não tem que se prostrar, para mim eu não sou nada. Então aqui é para Deus. Então tem que começar a acordar, mas tem pessoas que gostam disso. Aí se perde. E isso é algo tão sério que o motivo daquele Satanás só que subiu a cabeça dele, né? Ele era o anjo da guarda, né? Primeiro-ministro do louvor, digamos assim, do reino celeste. E ele começou a se oferecer. Então, esse é um pecado gravíssimo, essa questão da soberba, de achar que a vida só se converte pelo pregar, o culto só é bom se eu pregar, o louvor só é bom se eu pregar, a administração só é boa se fulano de tal pregar, isso só é bom se fulano de tal fizer, mas eu te digo uma coisa, se você não fizer, se você não estiver disponível para fazer, Deus vai chamar outro. A obra não Me chama mesmo. Mas a obra dele não vai parar, o propósito dele não vai se cumprir. Teve uma ocasião, quando eu era líder do Ministério do Louvor, aí a irmãzinha falou bem assim: "Ô Gilberto, assim eu estou sobrecarregada, e aí eu estou cantando direto, aí todo culto é eu que canto, então, de certa forma, ele está me sobrecarregando." Falei: "Pronto, minha irmã, beleza. Então, vou botar você em alguns espaços, né?" Porque quando ela não estava ministrando na primeira voz, estava no back, né? Beleza. Aí eu comecei a deixar uma vez só no mês, para carregar a irmã, né? Passa-se meses. Ô, Gilberto, o que está acontecendo? Eu não estou em pecado, não, porque agora tu só me bota para ministrar uma vez só no mês, então. Eu falei assim, gente, agora não estou entendendo. Eu falei, Jesus. Eu estava se sentindo sobrecarregado, eu aliviei então o seu fardo, né? Eu estou aliviando o seu fardo, já que estava pesado, então uma vez só você ministra.
Ah, Gilberto, eu quero voltar, papai, eu quero voltar. Eu falei assim, pronto, então vamos trabalhar. Então, reclamo que o dom que Deus te deu, você está exercendo. Aí você vê como é que é a cabeça das pessoas, né? Por que só eu que canto? É porque é isso. Por que só eu que estou orando? Por que só eu? A gente tem que parar com a concepção que é serviço de outra pessoa fazer aquilo que é concebido você fazer também. Não é porque, digamos, Thaís é uma boa ministrante, Wanda é uma boa ministrante. Não é por isso que eu não vou deixar me capacitar também para poder chegar também no mesmo nível. Eu tenho um exemplo aqui com o Almejo, com o Álvaro, tem um conhecimento que o nosso pastor tem, eu tenho, e aí eu só na escola dele. Tá fácil demais. De só frequentar a escola dominical, não, eu tenho que ser um exímio estudioso da palavra. Né? É fácil? Não. Rapaz, eu quero tocar também como Denis canta, então assim, não é que nós somos um tipo de metas, mas nós estamos em um ano que nós estamos fazendo completamente, nós somos chamados para fazer completamente tudo. Certo? Que nós destacamos de algumas coisas, as pessoas destacam em outras, mas nós somos chamados completamente para fazer tudo. Será que é só o irmão que tem dom para poder ajudar os outros? Será que eu também não posso auxiliar a fazer também junto? Só ele? É aquilo que Jesus disse, né? A obra é grande e poucos são os trabalhadores. Com certeza. Bons rapazes, o pessoal aqui da Arnaldo e Nan e outros irmãos que estão na porta ali, fazem. Será que eu também não posso chegar para ajudar e tentar saber se eu também tenho? Né? Ah, os irmãos já fazem excelente, tá bom demais. Deixa eu não Vou dar retido lá só para vocês ficarem na porcaria. Acho que não, né? Agora, outra coisa, aí é uma coisa peculiar que tem nas nossas igrejas. É todo chamado para cantar, não fala em adorar, para cantar. E graças a Deus tem os irmãos que querem cantar, mas a gente vê que tem. Mas assim, mas há um sentido. Tipo assim, poxa, os irmãos querem. É chamado? Não, mas quer. E se nós formos levar para outros âmbitos? Eu não canto. Eu quero, mas não canto. Eu vou fazer o que lá? Nada. Então, justamente atrapalhar. Mas em outros âmbitos da igreja. Às vezes, Gilberto, eu falo isso porque quando nós estamos no nosso culto de louvor, né, que a gente vai fazer nos lares, que você sempre está conosco. Todo mundo canta, fica lindo, moço. Entendeu? A gente canta lá, todo mundo. E às vezes o pastor está ali, ó, toca, prega e canta. O pastor. Mas ali eu não vejo as pessoas que querem louvar, que diz que tem dom de estar cantando e tal, isso aquilo, dizer, pastor, eu vou contigo, sabe? Lá, o senhor está com a garganta ruim, eu vou ficar do seu lado aqui, eu vou lá. Você não vê. É questão da visão de ser certo. Porque não tem público, não tem destaque. subindo em Você cima vai da Vamos igreja. para a Não tem nossa plateia. realidade. Vamos para a nossa realidade do dia a dia. Por exemplo, dentro das nossas casas. A obrigação é só de um limpar? De forma não. A obrigação é só de um cozinhar, de fazer as obras domésticas? Não. Hoje tem essa visão de que todo mundo dentro da casa tem que lhe ajudar de alguma forma. É claro que às vezes a mulher ela tem mais dom de colocar as coisas, de organizar, de algumas coisas, tem mais facilidade. É o que Gilberto Mas está ela ninguém falando. lava roupa que nem gal. Mas é por isso que a gente vai ajudar. Porque é diferente, velho. Todo mundo esse dia pegou a roupa lavar, foi diferente. Se ela estiver assistindo, então a roupa fica suja. Vai levar a roupa para amanhã lavar, vai. É um dom. Só que assim, Acontece mesmo, acontece mesmo. dentro da nossa casa, tá lá uma lâmpada que queimou. Mas quem não sabe? Aí, não é assim. Capacitação. A lâmpada queimou. Você vai esperar pelo outro para trocar? Porque na igreja a gente faz dessa forma. Se dentro da nossa casa, o que eu quero usar o exemplo, irmão, eu não quero aqui usar o termo de dentro de casa a obrigação é de um ou de outro, a gente sabe, né? Cada um com sua casa da forma que quer. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se dentro da nossa casa a gente tem um maior zelo e tem o senso de isso aqui é para o bem comum de todos os que moram ali. Uma janela está quebrada, uma lâmpada está quebrada, a comida está para fazer, as áreas estão para limpar. Visão de família. Entendeu? Então nós como igreja temos que ter essa visão de unidade. Ou seja, eu estou vendo ali que o data show, alguém não pode vir.
Eu vou ficar me preocupando se a pessoa não avisou, deixou de avisar, não chegou, não pôde, estava na escala, Senta não lá e vi, faz, né? desapitou. Se eu puder, Senta lá e faz. se eu não estou na escala, ou se eu estou no louvor, e eu vejo que ali no Dá Cachorro alguém não chegou, na hora da palavra eu desço e vou pro Dá Cachorro. Isso. Ninguém precisa mandar eu ir. Inclusive, irmã Thaís, eu vou te falar uma coisa, vou conversar uma coisa com você aqui. E eu me determinei que a partir de agora, quando eu não estiver na recepção, eu vou ajudar no Dá Cachorro para aprender, porque eu não sei. Porque assim, sempre nós tivemos problema. Às vezes tem pessoas que até faz parte do Dá Cachorro, mas por não ter sido escalado, aquele que foi escalado não veio, fica no banco e nem se comove. Nós estávamos na vigília de trocamento, foi o pastor. O pastor Jair estava comigo, que estava lá, só, que está aqui, só o pastor Jair. E aí, o pessoal começou a fazer o louvor, eu disse, pastor, mas precisa colocar a projeção desses hinos, porque nem todo mundo conhece, tinha igreja diferente. Aí o pastor disse assim, mas pode colocar, fala com as meninas, pode colocar na projeção. Ligar, eu fui lá falar com as meninas me disseram, olha, a gente não sabe colocar, nós estamos treinando agora, a gente não tem conhecimento. E os que têm, que faz parte, não foram, e me ajudaram. Eu digo, infelizmente eu não posso contribuir. Por que eu não posso? Porque eu não sei. Mas eu quero aprender, porque quando precisar, eu não vou precisar ser escalado e ninguém mandar não. Não chegou, eu sento ali no computador ali, ó, vou pro Dá Cachorro. Chegou o titular, ele toma conta. Ah, o pastor não pode ficar ali na fazenda, eu vou lá ajudar. Sabe, não pode ficar na porta, eu vou ajudar. Porque a questão de servir não é ser mandado a servir. É chegar e dizer assim, está necessitando, eu vou fazer. Entendeu? Eu vou fazer. Eu um dia achei bacana aqui, nós estávamos na igreja, foi um evento que teve aqui, eu não sei, não lembro o que foi. E aí começou chegando gente e não tinha lugar para sentar. Aí de repente teve um irmão ali, e Eduardo, e eu chegou aqui, saíram de lá, quem era aqui, um monte de cadeira estava tudo sujo. Pegaram aqui, um passava o pano, limpava, o outro arrumava, corria, chegava lá, colocava. Pegou a mão dele. E o povo chegando lá, sentando, ou seja, isso é servir. Não é questão de dizer, o pastor descer lá do culto, ou a Vani, ou o Eduardo, ou não, o Arnaldo, pega as cadeiras para o povo. Não! Vamos colocar a cadeira para o povo, meu irmão. O povo está em pé, tem um lugar ali, um banco palhado ali, que normalmente o povo gosta dessa ideia de sentar um distante do outro, empurra um, junta ali, faz um dominó, sabe aquela vida de dominó, encaixa no outro e coloca a pessoa sentada, não deixa em pé não. Isso aí é servir. Eu vou concluir. Pode falar. Essa ilustração aqui várias vezes, o pastor ministrou um ano atrás e me impactou. E uma das coisas que eu vejo aqui, eu vou falar aqui da igreja da gente, que eu estou aqui, né? Eu vou falar fora, não sei o que você está fora, nem vou fora. Eu falo assim, fala da Mas, nossa casa. uma das coisas que o pastor ministrou aqui, que foi impactante para mim, eu já falei aqui outras vezes, é que o que tem acontecido é que a gente olha muito para os outros. E a ilustração foi muito impactante, que aquele menino lá, pastor, está lá no mar, várias estrelas do mar fora, aí o menino vai e começa a jogar de volta, uma no mar de volta. Aí passa uma pessoa e fala assim, poxa, por que você está fazendo isso? Eu estou jogando de volta ao mar. Ah, mas não vai fazer diferença. E ele pega ali, ó, para essa aqui faz toda a diferença. Aquela que ele está devolvendo a água, vai morrer. Então assim, sabe o que tem acontecido? É que muitas vezes, cada um aqui, porque assim, a própria Bíblia já diz que a igreja é um corpo. Um corpo, cada corpo tem um membro. Então cada membro tem que exercer a sua função. E foi pregado aqui várias vezes que se a perna quiser, a cabeça não mandar o comando para as pernas para andar, o braço, não vai nada acontecer. Então assim, Deus, nós temos chamados, nós fomos chamados com propósito para executar. O que tem acontecido aqui, aí olhando para dentro da nossa igreja, o que a gente está vendo, é que as pessoas às vezes, por fazer, o que é que o outro faz? Eu não posso fazer nada, eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que tentar melhorar no momento presente. Muitas vezes eu quero porque quero que alguém exerça uma função. Se a pessoa não quer fazer isso, não podemos obrigar. A palavra está sendo ministrada, desde que você fala, você está lá no louvor, você desce, não tem ninguém, a pessoa foi escalada para ficar na projeção, não foi. Aí você vai chegar para o pastor e falar, pastor, eu vou ficar aqui, ou senão eu vou você lá em cima mesmo, no pulo, lá. Quando eu descer daqui, eu vou sentar ali, porque a pessoa que... Gente, se eu posso fazer, vou fazer, não vou ficar informando ninguém para fazer. Se eu posso fazer, vou fazer, agora eu vou ficar difamando. Então assim, isso aí é ruim para nós. Então se a gente tentar melhorar o nosso momento presente, as coisas vão fluir. Aí chega aí, a Vani, outros e outros. Eu também várias vezes fiz isso.
tá aqui, a igreja começa a encher, vem cá, pegar as cadeiras para levar para lá. Não precisa. Eu cheguei aqui, foi a minha mania, parece que um dia, chamei, foi alguém que eu chamei, vamos pegar as cadeiras aqui. Às vezes a mania sai aqui, ó, sozinho, não fala com ninguém mesmo, vem cá, começa a pegar as cadeiras, outra pessoa já vem, já começa a ajudar também. Então você não precisa a gente estar falando, faz isso, faz aquilo. Gente, isso é um monte de. A gente conversa com esse dia aí, existe muita meninice, existe muita coisa. O reino de Deus é diferente. O dia que a gente entendeu o que é reino de Deus, a gente começa a prosperar, a gente Muda começa a viver, tudo, começa a né? ser feliz. O pastor já está cansado de chamar o Ministério do Louvor Cavacinho, não está nem chamando mais. Domingo ficou sem a última canção, porque o Ministério do Louvor fica assim, ó. Já sabe que quando terminou de pregar, sobe. Já falei milhões de vezes. Terminou de pregar, sobe. Não precisa estar chamando toda hora, não. É terrível, velho. É complicado. A gente, Não, mas aí, Deus a é gente bom. Deus precisa é bom. ter essa noção. Foi uma palavra que ficou muito no coração esses dias que eu estava, né, estudando a respeito desse tema. E que nós possamos sair daqui dessa manhã, irmãos, realmente refletindo no que eu posso ser hoje. É disponibilidade, nem que não adianta ter dom, foi como eu estava com essa nota. Não adianta ter dom, foi com a nave. Não adianta ter dom e não ter disponibilidade. Não adianta Eu não nada. vou fazer nada. Nós sabemos, então. Você tem um dom e não. Ontem, isso mesmo, irmão, me impactou ontem. Fui num ponto de apoio da empresa de roda. Juizão, pastor. O mesmo de passageiro ontem para chorar. O rapaz que é essa da empresa, não sei. Eu disse, rapaz, nós precisamos disso aqui. Ele não falou nada com ninguém. Eu fui levar minha netinha, mais da mãe, que é a filha dela. E pegou assim, pastor, ele começou a orar, só queria ele descendo lá com o outro. Vai supor que saía dando umas 8 horas da manhã. Aí o rapaz disse, ô rapaz, que coisa linda, meu Deus. Nunca aconteceu isso aqui dentro dessa empresa. E virou uma mulher e disse assim, meu irmão, essa oração que você fez aí, você está sendo tão abençoada que nós vamos chegar em São Paulo na paz. Amém. Na paz. Esse aí é como a gente. Às vezes eu não vi no Rio, eu vi para não futebol, mas quando eu fico, você viu aqui, meu, os caras da casa, não vou mentir. Às vezes você chega numa roda aqui ontem ali, irmão, tinha gente que eu nunca vi, pastor, tanta casa, tanta coisa. E o Ivan chegou assim, num momento assim, colocou a mão para cima assim, meu irmão, não pode fazer uma oração aqui. Isso aí ninguém pediu, ele se disponibilizou para ver. A diferença é essa aí. É o que a gente está falando aqui, né? A diferença é essa. Eu sempre falo, em casa eu sou homem e sou mulher. Faço comida, lavo o banheiro, não gosto de porqueira, Tá certo mesmo. lavo o banheiro, faço tudo. E eu não gosto de ver ninguém sofrer. Não gosto. Eu não gosto de ver ninguém sofrer. É. Faço tudo, faço comida, lavo o banheiro, lavo o prato. E às vezes eu dou até uma zero na mesa, eu gosto de um pouquinho. Quase me dá quase eu tiro. E eu sempre falo com o parceiro e irmão aqui, irmão Rony, meu irmão aqui que está aqui, ó. Irmão. Eu faço a sua com amor. Com amor, carinho. Eu estou vendo um lugar empolgado aqui na entrada da igreja. Daqui para quarta-feira eu vou falar com a sua, vou filmar ele. Se a gente não seguir a Jesus, se a pessoa vai seguir aqui, pelo amor de Deus. Porque quando a gente estava no fundo do poço, caiu no fundo do poço, Jesus conseguiu levantar a gente. Não, a obra de Deus é um negócio muito sério. Ainda aqui passou, me impactou ontem, impactou. Às vezes você está ali abatido, chega lá abatido, tem muitas pessoas que fazem crítica daquela mulher que está no jardim ali, daquele rapaz. Mas não, ali está pegando uma garrafa de história, às vezes vê o João Carlos sofrendo, até se matar, se suicidar, ou só falar daquela ali. Aquele na rodoviária ontem, porque ele conviveu muita gente, meu irmão. Deu muita gente, foi, é impactante para a gente as coisas. Quantas pessoas estão num momento de depressão, Exato, mano. num momento de angústia, aí aquela mulher coloca aquela caixa de som. Talvez eu não tenha coragem de fazer o que ela faz. Exato, é isso mesmo. Não ter chamado, mas ela fez e muita gente são tocadas, muitas pessoas observam aquilo ali, ouvem e sente aquela paz no coração, todo mundo na vida. Alguém é tocado. É porque a gente, como ser humano, é difícil você que está fazendo alguma coisa olhar e ver os outros não fazerem, né? Você sente naquela coisa, até que a pessoa não está bem. Mas que nessa manhã nós possamos sair daqui com realmente o espírito e o coração disposto a servirmos a Deus da melhor forma. Ore a Deus,
busque a Deus, medite nessa palavra que foi falada nessa manhã aqui. Pergunte a Deus no que você pode servir. O que é que nossa igreja está precisando para que você possa ser um instrumento, uma bênção na casa do Senhor, usar os seus dons e talentos na casa do Senhor. Às vezes você acha que aquilo que você tem é pouco, mas vai fazer muita diferença no nosso vida, né? Eu falei que o pastor já pensou se todo mundo usasse seus dons e talentos dentro da igreja para servir ao Senhor, com alegria, com amor. Não sirva por obrigação, não sirva por obrigação, mas sirva por amor. Pergunta ela qual foi a minha resposta para ela. A gente não precisa nem pregar o evangelho. Verdade. É o que acontecia com a igreja primitiva. Todo mundo pode falar. E por falar em servir por amor, essa semana foi quarta-feira. Quarta-feira eu fiz a escala e uma das pessoas não foi vir. Aí eu vim assim. Aí eu buscaria outra pessoa, uma mulher, que foi a irmã Francisca. Ela não me falou que ela estava doente. Estava E doente. digo lá, na escala, sempre coloco. Se eu acontecer alguma coisa, me avisar com antecedência, você coloca alguém, entendeu? Mas ela, mesmo doente, ela veio servir. Quando ela chegou aqui, que eu vi que ela estava numa situação muito forte, foi a minha irmã, a irmã quer sentar, a irmã quer ficar lá, eu vou pegar minha esposa e ela vai ficar no seu lugar. Só depois ela ficar no lugar dela. Ela falou, não, meu irmão, eu vim para servir o Senhor. Não importa a situação que eu esteja, eu vim para servir o Senhor e eu vou ficar até o fim. Amém. Servindo o Senhor. Vocês percebem que coisa? Ela vive e ficou até o fim. Vocês percebem como é diferente? Que Olha, serve por amor. A mensagem que nós sempre coloca no grupo quando escala, né? Lembrando aos irmãos o nosso horário de quarta-feira, 19 horas, e ao domingo, 18 horas. Caso haja algum empecilho, por favor avisar a liderança, se possível com antecedência. Grato a todos que Deus nos deu uma sabedoria nesse nosso caminho, nessa nossa caminhada aqui, de todos em paz. Assim, se você não puder vir, avisa, pode deixar que a gente está aqui para substituir. Mas ela foi o quê? Sabe? Doente, se sacrificou. Ela poderia ligar para outro e dizer, ô, não, tem como vir no meu lugar? Não, mas ela veio. É comprometimento. E até se ela vai se atrasar, ela me liga e fala, ô meu irmão, você está um pouquinho atrasada, porque eu digo, não, meu irmão, pode ficar despreocupado, que eu vou estar lá e minha esposa também vai estar, ou as meninas lá, né, alguém vai estar lá e a gente vai ficar no seu lugar até você chegar. Ela mora na Popular e às vezes vem a pé. Isso aqui já foi na Popular, sabe onde é, viu? Ou ela mora lá, ó, gente, é próximo do depósito de banca, lá em cima. É longe, e além de longe, perigoso. Entendeu? Então, irmão, é assim, que o Espírito Santo fala em nosso coração. Essa palavra não é para constranger ninguém, mas é para que nós, como igreja do Senhor, possamos estar atentos. Nós podemos fazer muito mais. Nós podemos ser servidores. Nós podemos fazer a diferença no reino de Deus. Então, se você está na portaria, seja o melhor porteiro possível. Se você está para ministrar a escola bíblica no musical, não pense que é fácil, não. Ontem eu fui terminar essa lição quase 11 horas da noite. Não pense que é fácil. Não pense que não exige dedicação, que não exige lá digitando, consultando um livro, consultando outro, e procurando ali uma coisa e outra, para poder. Isso por quê? Por temor, para poder passar algo não de mim, mas do Espírito Santo de Deus. Então, que possa haver em nós esse sentimento. Que nós, como igreja do Senhor, possamos agir como aquela igreja de Atos. Todo mundo tinha tudo em comum, todo mundo tinha... E aquela igreja ali, irmãos, já pensou em uma pregação 5.000 almas se converter, depois 3.000 almas se converter? Aquela igreja tem um crescimento enorme, porque todo mundo era unânime.